Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gente Nerd. Eu tenho que dizer pra vocês que eu tenho pavor de mar aberto, mas eu, como sonho, gostaria muito de ter conhecido um barco pirata de verdade, cara, e ter navegado num barco pirata. Muito bom, cara. Fala galera, meu nome é Adonai, pra quem não estava nos episódios anteriores. E vocês não vão entender agora, mas até o fim do episódio vocês vão entender que eu queria encontrar o tesouro de Oliver Levasseur. Eu ia ficar rico, cara. Bem, vamos levar em consideração que ele não é igual a sua contraparte, então, né? Que ele realmente guardou um dinheiro, Quem era? O Oliver? o Oliver. Não, mas a contraparte dele também guardou, cara. Não, na verdade não guardou, ele nem pegou, né? A contraparte a gente não sabe ainda, né? A gente vai descobrir. É. Mas da mesma forma que ainda vão descobrir do Oliver. Então, tem essa também. Tem essa também. Mas, cara, eu paro pra pensar, assim, porque. Nossa, deu uma bugada monstra. Meu Deus, eu nem entendi o que você tava falando. Eu tava falando um negócio. Mas enfim. Isso porque quem fez o levantamento de material hoje foi você, né? Não, o tema sugerido por mim. Você levantou material e ainda não sabe do que eu tô falando, mas beleza. Não, faz parte. Eu fico pensando, cara, porque assim, naquela época as coisas deveriam ser muito terríveis, né? A pirataria que a gente conhece, vê em filme e tudo mais, é um tanto quanto fantasiosa, né? Mas se a gente estudar a fundo mesmo como foi a história dos piratas, o negócio era bem mais embaixo, né? Sim, mas cara, imagina fazer um anime sobre como era a pirataria realmente antigamente. Ninguém ia assistir. Tipo, ia ter muita doença e gente morrendo. O que o pessoal quer ver? Tipo, uma coisa que eu não quero ver é gente morrendo de doença no anime, tá ligado? Não, mas assiste, cara. Eu acredito que hoje, no mundo dos animes, tem. Como que eu posso dizer? Gostos e Ah, gostos. não seria gosto. Eu diria que tem espectadores pra tudo. Uhum. Entendeu? Eu acho que qualquer ideia hoje. Eu acho que a gente não pode abafar a ideia, entendeu? Eu acho que qualquer ideia que se tem e cria alguma coisa em cima daquela ideia, vai ter um público pra consumir. Entendeu? Sim. Então eu acho que assistiria sim. Mas ia ser bem bizarro, cara. Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que muita gente gosta dessa cultura da pirataria. Não é que gosta, tem muita curiosidade, entendeu? Porque eu acredito que muita da história ela meio que é perdida, sabe? Uhum. Tem fatos escritos e tudo mais, mas a gente tem que entender que os piratas não eram lá o capitão de um navio assim que mantinha os dados em dias e tudo mais, né? Porque antigamente o pessoal tinha dessas, né? De escrever o histórico do dia, o que aconteceu e tarará, né? Os Sim. piratas não tinham esse costume, né? Não, o que é legal também, cara, é que muitos dos nomes que a gente vai falar hoje nesse episódio aparecem em várias séries com personalidades muito diferentes das que eles realmente tinham. Uhum. Tipo, eles deixaram um pouco hollywoodiano, sabe, os piratas. Deixaram de uma forma mais bonita, mas ainda assim em alguns lugares estão retratados de formas ruins. É que eu penso, entra naquela questão da adaptação, entendeu? Porque eu acho assim, não existe um documento histórico que seja tão perfeito a ponto de descrever exatamente como era a personalidade de uma pessoa, entendeu? Que viveu antigamente. Então, vai meio que da livre adaptação, entendeu? Da interpretação da pessoa. Alguns vão fazer que nem o Piratas do Caribe, né? Que tentam fazer com que alguns piratas ali sejam mais benquistos, né? E outros vão levar a pirataria realmente. Porque eu acho que tem muito a ver com essa questão do ponto de vista. Né? Muitos vão levar muito para o lado que eles eram realmente vilão. Mas assim, há histórias de que os piratas eram pessoas que queriam ser livres, né? E há outras que eles eram só pessoas que estavam ali para saquear e matar e tudo mais, né? A gente tem muito conteúdo hoje que pode ser consumido que vai apresentar pontos de vista diferentes, né? Eu ia falar isso, entra muito a questão do ponto de vista. Apesar de ter esses alter egos, assim, em questão de séries e animes e filmes, que as pessoas são ruins, são boas, são ruins, são boas, Uhum. é um pouco do ponto de vista de quem tá lendo, de quem tá vendo. Questão de história que leu também, porque, tipo,
piratas não são feitos de apenas uma história, né? Uhum. Eles viveram, tipo, vidas tipo, que nem um carinha que a gente vai comentar hoje. Ele começou a trabalhar como marinheiro com 13 anos. Uhum. Com 20 anos ele virou pirata. E se eu não me engano, com 23, 24 ali, ele virou capitão do próprio navio. Então, tipo, foi uma transição muito rápida que em 10 anos, tipo, de mar, ele já virou capitão e fez uma fortuna lascada. Então, pra mim é isso, é tudo uma questão muito de ponto de vista, né? A gente vai ter adaptações aonde eles são os heróis, vai ter adaptações onde eles são os vilões, mas eu ainda acho que é uma... Como que eu posso dizer? São fatos históricos que sempre vão deixar todo mundo muito curioso para saber, né? Porque eu acho que é muito difícil saber exatamente, não vai ter nenhum documento histórico que fale exatamente como tudo aquilo aconteceu, né? Quem era realmente o lado bom e o lado ruim, né? Sempre, na verdade, os pontos históricos vão levar em consideração que as cidades eram as certas, né? Sim. Não, mas então, como o Genés disse, então é isso. Muito obrigado por ter ouvido o Papo de Gente Nerd. Que horror. Não, tô brincando. Tá, fala pra gente, ó, qual que é o tema de hoje, menino? Então, bem, como o Adonai sugeriu, hoje a gente vai falar de um anime que a gente gosta bem pouco. A gente Quase conversa nada. bem pouco sobre ele. Só 3 tatuagens no corpo? A gente vai falar sobre One Piece, que, como a gente já falou no primeiro episódio, a gente deu uma base mais ou menos sobre o que é. Caso vocês não tenham assistido, One Piece, ele é um anime que ele fala sobre piratas, é um universo onde, vamos dizer assim, o mundo deles ali meio que é composto basicamente por água, né? Tem algumas terras ali e tudo mais, mas a água é boa parte do universo deles, né? Então... É como se o mundo fosse várias ilhas. Isso. Então, a aventura ali é sair pelo mar e tudo mais, né? E nessas adaptações, como a gente tá falando em questão de adaptação, né, de personagem, o Oda, que é o mangaka, né, o criador da obra, ele teve inspirações de vários piratas da vida real para criar alguns dos personagens que existem nessa obra, né? Então, como tema, hoje a gente vai conversar, vai falar para vocês a respeito de alguns piratas que existiram na vida real que estão presentes no universo de One Piece. É isso. É isso aí. Bem, posso começar, Danai? Eu permito. Autorizado. O primeiro personagem, pra quem já assistiu One Piece, ele aparece bem mais pra frente. O nome dele é Silvers Rayleigh. É Rayleigh mesmo, né? Rayleigh. O Rayleigh, ele é o braço direito do Gold Roger no anime. Gold Roger, como a gente conhece no começo do anime, ele foi conhecido como o rei dos piratas da sua época, né? E o Rayleigh, ele aparece a primeira vez no arco de Sabaody. Como eu disse, ele aparece já bem na metade do mangá, né? Ele aparece bem mais pra frente. Bem pra lá da metade. Bem, que a gente não sabe se tá na metade ou não. Pode ser que a metade seja agora. Na verdade, eu considero o time skip que aconteceu como mais ou menos a metade, né? Então, o Rayleigh apareceu mais ou menos por ali. O Rayleigh, ele é extremamente poderoso nesse universo, né? Nesse universo existe uma habilidade chamada Haki, onde existem 3 Hakis diferentes, né? São o Haki da armadura, onde o personagem ele consegue fortalecer o corpo, né? O Haki é uma arma. O Haki da observação, onde ele basicamente desenvolve melhor os reflexos, né? Ele consegue se desviar melhor, perceber coisas mais rápidas, né? E o Haki do Rei. O Haki do Rei, ele é como se fosse a presença, né? A imponência que a pessoa exerce sobre outras pessoas. Alguns personagens têm um Haki do Rei tão poderoso que pessoas que estão em volta dele chegam a desmaiar com a presença dele, a força desse poder, né? E o Rayleigh, ele possui esses 3 Haki, né? E além de ser um grande espadachim, né? Sendo um cara extremamente poderoso ali no universo. Acredita-se que ele foi o espadachim número 1 na era do Gold Roger. O melhor espadachim que existiu em One Piece na época que o Gold Roger era o rei, né? Bem, ele foi baseado num pirata chamado Sir Walter Raleigh.
que foi um explorador, um corsário, foi espião e também escritor e poeta britânico. Ou seja, o cara não se contentou em ser um só, né? É o Rei Lee, é o Rei Lee. É tudo. Bem, entre o ano de 1584 e o ano de 1585, que é bem recente, se a gente parar para pensar na história do Brasil, né? Que o Brasil foi fundado em 1500. Então, entre esse período, né, de um ano, ele fundou uma ilha conhecida como Roanoke, que foi conhecido como o primeiro núcleo de colonização inglesa na América do Norte. Esse núcleo acabou desaparecendo, possivelmente destruído por indígenas, né? Sir Walter Raleigh, ele foi nascido no ano de 1552 no Reino Unido, e faleceu em 29 de outubro em 1618 em Londres, no Old Palace Yard, acho que é assim que se traduz. Cara, bacana essa questão de data, porque eu acho que a maioria dos piratas é dessa época, sabe? Então, eu acho engraçado, porque às vezes a gente pensa em questão de data e pirata, mas é muito recente, cara. Sim, parece tão distante, né? Se for olhar, tipo, você pensa, nossa, pirata, não existia foto ainda, mas, pô, o Brasil foi descoberto em 1500, dizem, né? Acredita-se. Mas o cara de 1500, ele começou meio que ali a pirataria dele em 1584, digamos assim. Pô, 84 anos depois do Brasil ser descoberto. É recente. Porque o Brasil, muito recente. É o novo mundo, né, digamos assim. E se a gente parar pra pensar na pirataria, ele até morreu velho, né, cara? Sim. Porque ele é de 52, né? Ele morreu em 1618, então ele já morreu com 66 anos. Então, pra pensar piratas, estavam sempre envolvidos em guerra e tudo mais, ele morreu até velho. Sim. Vou te falar de um cara agora, bem conhecido, cara, no One Piece. Que ele faz parte da famosa pior geração. Conhecido. Que é o X-Drake. O X-Drake, ele é um capitão que ele tem a própria tripulação dele, né? Não é capitão subordinado de ninguém. E ele atualmente tem uma recompensa no anime de 222 milhões de berries. Berries é o dinheiro que eles utilizam lá, né? Como se fosse o dólar, porque é mundial. Ele tem um poder que ele pode se transformar num Tiranossauro Rex, que é uma Akuma no Mi... Não é lendária, é jurássica, né? Vários tipos de Akuma no Mi, né? Mas entre as Akuma no Mi que transformam as pessoas em animais, né? Tem acho que as chamadas Akuma no Mi mítica, alguma coisa assim. Zoa mística. Zoa mística, exatamente. Que são pra animais, alguma coisa assim, que é mais do folclore, alguma coisa mais distante, Isso. né? Bom, o Drake ele foi baseado num capitão inglês chamado Francis Drake. O nome ele acabou puxando ali, né? Que foi vice-almirante da Inglaterra. Ele era um corsário bem famoso e também era um político da era da Rainha Elizabeth I. E em 1581, se eu não me engano, ele voltou de uma expedição no Panamá e por ter, saqueado muito, conseguido muito dinheiro para a coroa inglesa, a Rainha Elizabeth condecorou ele como cavaleiro. E também especula-se que nessa época ele também tinha um caso com a Rainha Elizabeth. Você vê como o cara era pegador. Ele era casado, só pra deixar claro. Ele nasceu em Tavistock, que é a primeira vez que eu li Travis Scott, no Reino Unido, e morreu dia 28 de janeiro de 1596 em Porto Belo, no Panamá. Nessas informações que eu tava procurando desse cara, eu não achei a data que ele nasceu. Não tem lugar nenhum, cara. Achei muito estranho isso. Provavelmente deve ter vivido a mesma coisa do Walter Raleigh. O engraçado desses Francis Drake é que o Oda, nesse caso, ele meio que copiou bem um pouco da história dele, né? Porque ele começou como... Esse Francis, no caso, o pirata real, ele era da marinha, né? Ele era um vice-almirante antes de se tornar um pirata, né? E é engraçado, porque o X-Drake é exatamente isso, né? Ele era um marinheiro, né? Ele... antes de se tornar um pirata também no universo de One Piece. Achei legal como o Oda pegou isso da história real. Sim, realmente manteve, né? Isso foi bem legal. E eu não contei, que eu tinha comentado no começo,
Mas eu falei que o cara tinha começado como marinheiro com 13 anos. Esse cara foi ele. Começou aos 13, aí aos 20 virou pirata e aos 23 assumiu como capitão. Bem, então se a gente for pensar, acho que ele não morreu tão velho não, cara. Porque, ó, ele foi condecorado como cavaleiro em 1581, certo? Mas será que Aham. ele foi condecorado como cavaleiro? Ele ainda era pirata ou ele ainda era um vice-almirante? E eu acho que nessa aí foi na era pós-pirata, porque ele morreu em 1596. É, pode Aí ser, ele né? já. Porque, tipo assim, ele era pirata, só que ele trabalhou pra coroa. O que ele conseguiu no Panamá, ele levou pra coroa. Tanto quando ele voltou com o ouro, aí a Rainha Elizabeth condecorou ele. Então, é que na verdade ele virou corsário, né? Corsário naquela época eram os piratas que eram pagos pela coroa, né? Isso. É, então faz sentido. É, então provavelmente ele deve ter vivido ali mais ou menos na mesma quantidade de anos que o Rei Linton. Sim. Eu li também uma especulação do Drake, Hum, não do personagem, do Francis Drake mesmo. uhum. Que ele foi um dos piratas que conseguiu mais dinheiro, mas não é essa palavra. Ah, que saqueou mais? É, como se tivesse destacado mais. Tacado? Destacado. Ah, destacado, entendi. Tipo, É, em questão de saque, essas coisas, ele foi da época dele ali, um dos que mais se manteve no auge ali. Ah, interessante. interessante pra caramba. Bem, eu vou falar agora de um pirata que no anime, no One Piece, eu falo pra você que eu não gosto muito dele não, acho um puta de um cuzão, eu quero ver ele mais se fudendo. É, eu também. No One Piece, pelo menos. No One Piece. Mas, assim, na história real, o pirata no qual ele foi se baseado, eu tenho que dizer pra você que pra mim é o mais icônico. É aquele pirata, assim, que quando fala de pirata, ele é o primeiro pirata que vem na minha cabeça, sabe? Tipo, se alguém olhar pra mim e falar assim, fala rápido o nome de um pirata, é ele que me vem na cabeça, sabe? Realmente, ele é o mais famoso, né? Tipo assim, por nome. É até legal de citar isso, porque. Ah, ele é foda e é totalmente diferente do anime. Eu fico puto com isso. Na verdade, a gente pode levar em consideração que o anime adaptou ele de diversas formas, né? É, Mas realmente. enfim, o personagem ao qual o principal que leva a alcunha dele é o Marshal de Teach, se não me engano é assim que se fala. Ele é chamado de o Barba Negra, né? E eu acredito que para todo mundo, quando fala de pirata, eu acho que o Barba Negra ele é o mais icônico, assim, é o que todo mundo pode não saber a história dele, não saber o nome real, mas pelo menos esse nome, Barba Negra, todo mundo já ouviu. E falou Barba Negra, todo mundo já lembra do pirata, né? O Marshal de Teach, ele foi um pirata dentro da história de One Piece, que participava da tripulação do Barba Branca, né? Do Edward Newgate, e ele acabou traindo, matou um dos companheiros dele, né? E foi expulso da tripulação. E ele criou agora a própria tripulação e ele é meio que, vamos dizer assim, o principal antagonista do anime, né? Sem darmos muito spoilers aqui. Mas ele foi baseado, então, né, no Barba Negra. O Barba Negra foi conhecido por reunir uma tripulação por volta de 1716, que a gente para pensar que é mais recente ainda. Realmente. Né? É muito perto, cara, essas datas. E já começou a fama dele já muito em alta, né? O apelido dele, ele ganhou esse apelido, né? Por causa da barba, obviamente, que tinha uma cor muito forte, né? E além de ser muito grande, né? Ele tinha um hábito muito recorrente de andar com pavis aceso na barba, para poder assustar os inimigos, né, durante a batalha. Tirando isso, né, ele tinha essa aparência imponente e tudo mais, ele sempre foi descrito como sendo um líder muito astuto e calculista, né, onde ele tinha um certo desprezo pelo uso de força desnecessária, né, da força bruta, sempre tentando utilizar a imagem dele, né, como um homem temível, para obter as respostas que ele precisava. Quando ele morreu, ele acabou sendo romantizado em várias obras, principalmente em livros e séries americanas, né? É conhecido que ele nasceu em Bristol, no Reino Unido,
não tem o ano exatamente em que ele nasceu, mas é de conhecimento que ele morreu no ano de 1718, 2 anos depois ele ter iniciado a sua fama, né, de pirata, em Ocraque, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O legal dele, Adonai, como eu comecei falando a respeito, né, na série de One Piece ele foi adaptado de 3 formas, né? Ele tem o Marshal the Teach, que é o que tem a alcunha de Barba Negra no anime, né? Mas além disso, teve um cozinheiro que foi morto, chamada Tet, porque se eu não me engano é a tradução mesmo do nome, né, do Barba Negra no mundo real é Tet, alguma coisa assim, né? É que é uma alcunha dele também. Aham. Tipo assim, o Tite, apesar de ser o sobrenome dele, mas muitos na época conheciam ele como Tet. É isso mesmo. Então foi um cozinheiro morto que na história de One Piece, que ele E tinha quem matou foi o Barba Negra, né? tipo assim, ele ficou Marshall. com inveja e matou ele pra pegar a fruta dele, né? Uhum. E o próprio Barba Branca, né? O Barba Branca, o seu nome é Edward Newgate, veio direto do Tite, né? Porque o nome dele, se eu não me engano, do Barba Negra, o nome real, não é conhecido exatamente. Tem algumas discussões sobre o nome real dele, mas o que é muito creditado como fato histórico é que o nome dele era Edward Tite, né? Esse era o nome que ficou meio que gravado na história, né? Como sendo o nome real dele. Mano, você tava falando de barba, Ah, e de um que eu esqueci de colocar. Não é que eu esqueci de colocar, é porque tem muito, tipo, tem pouco sobre ele. E ele também aparece bem pouco no anime, que é o Uruji. o Barba Ruiva? Ele é conhecido como ele é inspirado no pirata chamado Kazir, não sei falar o nome dele, Kizar. E ele era um sultão. Uhum. Ele morreu com 47 anos, ele morreu numa faixa etária pra época boa, e ninguém nunca encontrou ele. Ele morreu, acho que de morte natural, se eu não me engano, porque quando o pessoal falava por ele, acho que ele tinha alguma coisa ruiva, não sei a história certinha, mas ninguém procurava por alguém na aparência dele. Procurava por alguém de barba ruiva. Então, pelo que eu li a respeito do Barba Ruiva, tem alguma coisa a ver com o nome dele. Eu não sei exatamente o nome dele, mas porque, tipo, é de onde ele veio aí, né? Mas a fonética fica meio parecida com o Uroji, e o pessoal da época meio que confundiu o nome dele, né? Aí, tipo, os portugueses, alguma coisa assim, na hora que ia falar o nome dele, traduzia como se fosse vermelho. Mas é alguma coisa realmente a ver com a fonética. Sim, porque ele era, na realidade, das Arábia lá. Ele era um sultão e tudo mais. Aham. E aí ele é inspirado no Uroji, que aí vem de Rouge, né? Por parecer com Uroji, eles acabaram colocando. Uhum. Mas não é sobre ele que eu vou falar agora, cara. É sobre uma pessoa muito especial pra mim nesse anime, que eu dedico o Grammy de melhor atriz, que consegue enganar todo mundo, e todo mundo acha que ela é rainha e não é porra nenhuma. Mas eu Você vou... sabe ainda, né? A história dela ainda tem não, muito chão pra render ainda. Tem. Mas é uma pessoa que eu gosto muito do anime, que eu sou fã de carteirinha, tenho caderno, tenho pasta, tenho boneco, tenho tudo. Que é a Jelly Ribbone. A Jelly Ribbone no anime, ela faz parte da pior geração também, como o X-Drake e vários outros personagens, como personagem principal, né, que é o Luffy. E ela é capitã dos piratas Bonnie. Ela é uma pessoa totalmente gulosa, tanto que toda vez que ela aparece, ou ela tá comendo, ou ela tá com um pedaço de pizza na mão. E ela tem péssimas maneiras. Eu falei pro Júnior que ela parece MC Carol dos Mares. Péssima referência. Na vida real, ela, teoricamente, mais ou menos, ele levou só o som do sobrenome, que em vez de ser Bonnie, é Bonnie. Que ela foi a Anne Bonny, uma pirata irlandesa. Irlandeses, como todo mundo sabe, tem fama de serem pessoas ruins e bravas, essas coisas. E ela foi pirata junto com uma outra mulher, que é a Mary Read. As duas foram capitãs, isso no Caribe, navegavam lá com o Jack Sparrow, né? Jack Sparrow. Uhum. E um negócio legal sobre elas é que elas usavam roupa de homem.
Elas lutavam com uma espada e uma pistola e usavam roupas de homem. Então, tipo, no navio que elas estavam, as únicas pessoas que sabiam quem elas eram era o marido da Anne, que é o John Hackon, que era conhecido como Calico Jack. Que se alguém já assistiu Black Sails, ele aparece lá, e a Bonnie também. E as duas eram consideradas tão perigosas quanto qualquer outro pirata. Tão ruim que as duas eram. Ela nasceu dia 8 de março de... essa tem tudo, cara. Essa tem tudo. Dia 8 de março de 1697, em Cork, na Irlanda. E faleceu dia 22 de abril de 1782, em Charleston, na Carolina do Sul. Quem assistiu também Black Sails vai ver que retratou a morte dela. E isso em Charleston também. E o nome real dela não era Anne Bonny, era Anna Cormack. Ela alterou o nome dela é alcunha que fala, né? Uhum. Pra essa alcunha quando se tornou pirata e conheceu o John Hackon. O que eu acho legal, bem, não sei quem já jogou Assassin's Creed Black Flag, mas o Black Flag ele adapta todo esse arco da Anne Bonny, a Mary Read, o Calico Jack, e mostra certinho. É que assim, não, o Assassin's Creed ele tem a fama já meio que de adaptar um pouco a história real, né? E eu acho bem legal. Eu conheci a história das duas através de Assassin's Creed. Depois eu vim pesquisar mais a respeito e tudo, mas era interessante porque realmente naquela época não se aceitavam mulheres a bordo, né? Sim. Navio em geral, né? Não só navio pirata, mas até na marinha e tudo mais. Elas ainda não foram as primeiras a fazer isso. Se eu não me engano não foram, mas eu lembro que assim, elas foram uma das mais conhecidas, né? Sim, as mais temidas na realidade. Elas eram terríveis, né? Elas, tipo, se eu não me engano, até elas atuaram um pouco meio que na época ali do Barba Negra também, né? Uhum. Acho que foi na diferença de... aqui não fala exatamente a data, né? Mas como ela morreu bem depois do Barba Negra, eu acho que ela era muito nova pra ter vivido na mesma época do Barba Negra. Nada, mas, ela nasceu em 1697. Então, mas Barba Negra morreu em 1718, né? Ela devia ter lá pros seus 20 anos quando ele morreu. Que na verdade aqui fala ela morreu quase... Nossa, ela morreu quase com 80 anos. Ela morreu velha. Ela morreu bem velha. Interessante. Como o nome dela já... Então provavelmente ela deve ter vivido na época dele ali. Pelo menos no arco de Assassin's Creed, eles estão tudo no mesmo ano ali, né? Atuando. Não, mas quem assistiu também o Black Sails vai ver, porque o Calico Jack, que é o John Hackon, e a Anne Bonny andavam com o Capitão Vane, que era na série pelo menos, era um pupilo do Barba Negra. Uhum. E aí o Barba Negra morre no meio de uma saga ali, tipo, bem no comecinho. E dá a entender que ele viveu pouco nessa época também. Interessante, tá aí uma dica aí pra quem... Uma indicação, quem quiser assistir, Black Sails é bem legal. Bem, partindo pro próximo, eu vou falar aqui, pra mim, é o segundo personagem preferido, talvez, de One Piece. Já falei dele no primeiro episódio, que é o Roronoa Zoro. Pra quem não sabe, o Roronoa Zoro também foi adaptado. Vamos dizer assim que o Oda se inspirou bastante no pirata real, né? Pra poder criar o Roronoa. O Roronoa, ele, dentro do universo de One Piece, ele é o braço direito do personagem principal, né? Do Luffy. Ele também é considerado como um dos piores ali, né? Dentro do universo a gente chama de supernova, né? Uhum. São os piores dessa nova geração, né? Onde tá ali, no caso, como o Adonai falou, a Jerry Bonnet e o X-Drake, além do Luffy, o Zoro e mais alguns outros personagens, né? Eles são considerados dessa nova geração de piratas, eles são os piores, os mais terríveis, né? Principalmente por causa das suas recompensas, né? O Zoro, ele é um que tem uma das maiores recompensas também, tendo 320 milhões de berries. E ele tem dois tipos de haki, como eu expliquei no começo. Ele tem o haki da observação, né? E tem o haki... Armamento. Armamento, exatamente. Ele foi baseado num pirata chamado François Roronoa. É meio espanhol, né? Era um francês, na verdade. Francês. Francês,
que ele percorreu o Caribe durante a década de 60. Cara, só tá mais perto, só esses negócios. Só vai chegando. Ele era conhecido por ter o hobby de torturar as pessoas, além de ser extremamente fissurado em batalhas, né? Do mesmo jeito que o Zoro em One Piece né? Adora partir pra cima da briga, né? Além disso, ele era considerado por ser extremamente ardiloso, com estratégias, né? Durante seu período de atuação. Foi durante, mais ou menos, ali o ano de 1650 até o ano de 1667. Sendo conhecido principalmente pela crueldade, o que é um contraponto bem oposto ao Zoro, né? Quem conhece o Zoro de One Piece sabe que não descreve muito ele, né? A questão de ser estrategista, ardiloso, cruel. Saber onde vai? Tem nada a ver com o Zoro. Mas se bem que a historinha que, tipo assim, tá ali embaixo ali pra gente falar depois, faz bem sentido, cara. Depois que você contar ela, eu vou explicar minha teoria sobre essa história e sobre o Zoro, velho. Porque faz muito sentido na minha cabeça. Então vamos lá que eu vou chegar lá. Bem, ele foi reconhecido principalmente pelo modo que ele tratava os reféns deles, né? Os prisioneiros. Onde diversas vezes ele torturava para poder aterrorizar os inimigos, né? Então a fama dele no mar era extremamente má, né? Todo mundo meio que conhecia ele por essa fama. A história que o Adonai citou foi que no ano de 1667, o Lolonoa, ele realizou uma das suas mais famosas ações, né, a que mais é conhecida, que foi o cerco na cidade de Maracaibo, na Venezuela, onde ele partiu de Tortuga, no Caribe, com 8 navios e 600 piratas, onde as tropas, né, dos piratas saquearam o navio carregado de tesouro espanhol. Bem protegido, com a fortaleza ao seu lado, né? A Maracaibo era muito frágil no seu flanco terrestre, então foi por onde o francês tomou a cidade. E os espanhóis tiveram uma baixa de 500 soldados, enquanto os piratas perderam apenas 30, né? Mano, mas pensa comigo que isso não faz sentido. O personagem mais perdido de One Piece é o Zoro. Aí você pensa, porra, vamos atacar o lugar lá, cara, legal, nossa, um navio, vamos atacar, o que a gente faz? Vamos pela terra. Na verdade, não faz sentido. Eu vou colocar a figurinha depois do como é o nome daquele cara lá? Que tá de terno e chega olhando pra um lado, olhando pro outro, tipo... É do Pulp Fiction, é o John Travolta. John Travolta, eu vou colocar a figurinha dele na hora que eu falar isso, porque ele fica tipo, quê? É que na verdade, assim, como eles são piratas, eles eram conhecidos por atacar pelo mar, né? E eles fizeram exatamente o contrário, né? Assim, Maracaibo era considerado como uma fortaleza quase impenetrável por mar, né? Eles esqueceram que por mais que eram piratas, eles não necessariamente precisavam atacar sempre pelo mar, né? Sim. Eles atacavam em terra firme também. E o que mostra pra mim o quão o Lolonoa é bem diferente do Zoro. Porque o Zoro jamais ele pensaria nisso. Não. Ele entraria por debaixo da água, entendeu? Tem uma história erraria bizarra o caminho. Dele, o Zoro ia lá pro Caribe de volta. Ele voltava. Tem uma história bizarra dele, que ele foi pego junto com a tripulação dele, na terra mesmo, em terra firme, e só sobrou ele. Daí na hora que foram prender ele pegou, cortou um espanhol assim, arrancou o coração dele e começou a comer, cara. E ele falou assim, se vocês não me deixarem passar, eu vou fazer isso com todos vocês. Aí o que os espanhóis fizeram? Vai com Deus, irmão. Pode ir. Vai. 2 semanas depois, ele foi morto por uma tribo caribenha. E esse foi o fim do nosso querido François Lolonoa. Até porque mereceu, né? Justo. Justo não, cara. Eu não sou o cara pra dizer justo aqui, mas... mas assim, ele era conhecido por ser extremamente ruim, né? Não, realmente. O bicho era brabo. Então, assim, acho que só teve o que mereceu. Não, claro. Pensando assim, lógico, levando em consideração, como eu disse no começo, nem toda a história ela tem lá os seus
as suas verdades e mentiras. Não é que assim, vamos dizer que o que aconteceu nessa época ela não foi tão bem documentada assim, né? Então, que nem esse negócio dele arrancar o coração do pirata e comer na frente do espanhol, comer na frente de todo mundo é bem forçado, né? Mas pensa Imagina a comigo. força. Não, calma lá. Pensa no Não. meu raciocínio. Imagina a força que ele tem que desempenhar pra poder cortar o cara a ponto do coração do cara ficar exposto. Pra ele conseguir pegar o coração do cara e comer. Tem Além isso. de que se ele tá cercado, meu, como ninguém conseguiu pegar ele, entendeu? Se ele tava sozinho, pô. Mas, tipo assim, Sei pensa lá. comigo. Quem que eram os historiadores da época? Não sei, como assim? Tipo assim, não existia piratas historiadores. Quem que escrevia as histórias, quem que guardava nas bibliotecas? Eram os portugueses, eram os espanhóis, eram os franceses, os ingleses, era a marinha. Então, tipo, pensa comigo, uma teoria dessa situação de ele comer o coração que foi a história. Uhum, Os caras deixou ele fugir. certo. Não vão chegar pro almirante lá e falar assim, pô, ele escapou. Logo o capitão escapou. E que a gente vai falar? Não, o cara arrancou o coração lá, a gente deixou ele embora. Pô, vai? Você me ganhou, faz todo sentido. Faz todo sentido. Mas tem outro cara aqui, mano, que é muito importante pra história, que também é baseado em fatos reais, fatos verídicos. A história de One Piece, eu descobri que é baseada em fatos reais. E vocês vão descobrir comigo no próximo episódio. Na verdade, esse personagem a gente tem que levar em consideração o background da série, ela é toda baseada nele, né? Sim, Se não fosse ele, basicamente a história de One Piece não existiria, né? sim. Ó, esse cara é o Gold Roger, conforme o Genésio falou lá no comecinho, falou sobre ele, que ele é o Rayleigh, que é o braço direito dele. Ele é conhecido pela maioria como Gold Roger, como se fosse Ouro Roger, né? Roger de Ouro, e foi um lendário pirata que foi conhecido como Rei dos Piratas na história. Ele é proprietário o atual proprietário conhecido e falecido também, né? Do One Piece. E ele foi amante de uma mulher que é a Portgas de Rude, que é mãe do Portgas de Ace. O Ace, para quem não assistiu o anime, é um irmão meio que adotivo do Luffy, que é o personagem principal. E um arco é voltado totalmente para a história deles. O que eu acho legal, antes de você falar sobre o personagem real, né? Que a gente não eu não lembro se a gente chegou a comentar no primeiro episódio do podcast o nome One Piece, né? O nome One Piece, ele vem porque ele do inglês seria uma peça, alguma coisa assim, né? Mas dentro do universo de One Piece, ele é considerado como o maior tesouro do Gold Roger, né? Que a onda pirata, né? Essa nova onda pirata começa a acontecer, né? Que é onde o Luffy também se torna pirata, porque o Gold Roger ele declara que o One Piece é real, né? O tesouro dele, né? Do Gold Roger é real e que ele tá na última ilha e quem quiser é só chegar a essa última ilha e capturar. Sim. Porque conforme a gente vai vendo na série não é tão simples assim, né? Chegar nessa última ilha que é conhecida onde estaria o tesouro dele. Mas a história de One Piece é toda em cima do tesouro dele, né? Então sem o Gold Roger não teria One Piece. E essa história é real, cara. Você sabia? Eu já ouvi falar mais ou menos a respeito. Não sei Então, muito bem como é que é a história. Essa história e o Gold Roger foi inspirado no pirata Oliver Levasseur, que é o cara que tesouro dele no começo. Era apelidado de Labuse ou Labute, e em seus primeiros dias foi chamado assim por causa da velocidade que ele tinha para atacar seus inimigos e a crueldade que ele tinha para atacar verbalmente a pessoa. Ou seja, ele era um pouco grosso. Acho que ele tinha a liga meio roxa. Meio? O cara ficou chamando a apelidade de Labuse, por conta disso. Acho que o pirata não ia dar um apelido básico assim pra um capitão, né? Mas enfim. O cara era conhecido por ter boca suja, bicho. Esse é foda. Vergonha é conhecida por isso também. MC Carol dos Mares. Ó, ele nasceu em 1689, quase ali em 1700, né? Pertinho de nós. Uhum. E em Calais, na França. O nome dele já remete que ele é um francês. E ele faleceu dia 7 de julho de 1730. Não viveu muito, não. Na Ilha da Reunião. Não faço ideia de onde seja. Bom, a história agora é proveniente da morte dele. Que também no One Piece foi o estopim do One Piece, digamos assim, né? Foi onde o cara chegou e falou, o One Piece existe.
E a lenda é realmente o que aconteceu no anime, né? O Oliver tava no cadafalso, né, por enforcamento, e ele levou um colar junto com ele. E esse colar, diferente da história que o Gold Roger só falou, né, que o One Piece existia, pra todo mundo ir atrás, no colar tinha tipo um criptograma ali. Não sei explicar o que era, mas era um texto assim todo codificado. E ele disse as seguintes palavras: encontrem o meu tesouro, quem pode entendê-lo. E ele jogou esse criptograma ao público, né? Digamos assim. Aí os guardas foram lá, pegaram esse criptograma e estão até hoje tentando decodificá-lo. Ou seja, o cara tem tipo um dos maiores tesouros do universo, do mundo, sei lá. Anyway, tipo, o maior tesouro da pirataria já existente, e ele escondeu. E ninguém encontrou até hoje. Não sei dizer se falta de procurar. Eu sei que se eu pegasse esse negócio aí, eu achava, cara. É que eu não peguei pra ler, mas eu tenho aqui, ó. É bem louco pensar nisso, né, cara? Não, é louco, Porque cara. como é... Cara, 1730, certo? Uhum. Já são 200, como nós tá em 2020, são 290 anos. E como que ninguém conseguiu 290, decodificar isso, 290. Né? Caralho, 290. 290 anos. Mas 10 aninhos são 300 anos, cara. Tá muito, é muito recente. Então, eu tava lendo que os caras, tipo assim, eles associam... No começo, eles associavam como só palavras separadas, sabe? Tipo, cada letra é uma coisa, não sei o quê. Tipo, realmente conseguiram decodificar e deu um endereço, um local. Só que foram ao local e não tinha nada. Só que aí mais historiadores pegaram, aí relacionaram com os outros trabalhos de Hércules, relacionaram com a astrologia, relacionaram com muita coisa. E cada um, tipo, meio que chegou em uma resposta. Entendi. Então, tipo assim, o meio que ele usou pra codificar, tipo, se ele pensou realmente nisso, ele foi muito foda. Porque, tipo, tanta gente chegou, passou por isso, decodificou de uma forma e não tinha nada. Decodificou, não tinha nada. Decodificou, não tinha nada. E, tipo, isso hoje em dia é patrocinado por governo, sabe? Tipo, tem governos que patrocinam o pessoal pra tentar descobrir, historiadores pra descobrir isso nas universidades, não sei o quê, pra, tipo, achar. Porque realmente é um tesouro muito grande, muito valioso. Já parou pra pensar que pode ser bait? Então, não é. Na verdade, sabe por quê? sei lá. Não, mas só imagina assim, tipo, Não, imagina. se fosse, era triste. Porque assim, eles saquearam, se eu não me engano, um galeão espanhol. Aham. Nesse galeão tinha uma cruz que eu não me lembro o peso exatamente, mas ela era de ouro maciço, não era banhado, ela era de ouro maciço e ela tinha diamantes de uma extremidade à outra, de baixo em cima, de uma ponta a outra. Porra. Pra ser carregada, ela precisou de 10 homens. Nossa senhora. E essa cruz nunca foi encontrada, porque ela foi enterrada junto com o tesouro do capitão. Então, bora achar, o One Piece, cara. One Piece bora é meu, reivindicar o One velho. Piece. Foda-se o Luffy. Laftel é minha. Laftel, pra quem não assistiu, é a última ilha. Eu parei pra pensar agora, ele faleceu na Ilha da Reunião, né? Aham. Qual que é o nome da ilha que o Gold Roger morre? Não tem a ver com isso também? Não tem nenhuma referência a isso? Porque essa boa Ilha da pergunta, Reunião, cara. essa Ilha da Reunião me parece ter alguma coisa referente a One Piece. Eu sei que a ilha que ele morre é onde ele encontra o Smoker. Não sei. Logtown. Logtown. Qual que é o significado de Logtown? Vamos pesquisar o significado. Quem sabe faz ao vivo, gente. Aqui é assim. Não sei, então vou no tradutor. Logtown, tem que separar aqui. Cidade de Log. Ah, A tá. cidade do começo e do fim. É. Ela é assim que ela é considerada. A cidade do começo e do fim. Ela é chamada assim por causa do... que foi onde o Gold Roger morreu, né? É. É o fim da era dele, né? E o começo de uma nova era. E também o log, pra quem não assistiu, é a bússola, o log pose. Uhum. É a mesma grafia pra escrever. É verdade. Qual que é a ilha final de One Piece? Laftel. Mas você sabe que não é assim, né? Não. Mas até agora foi Laftel, cara. Pô, você não tá acompanhando o mangá, cara? O mangá não tô atrasado. Então eu não vou soltar pra ninguém, porque o que acontece é que Laftel, que é como a gente conhece no começo, é meio que a fonética. Mais pra frente na história, a gente cobre o verdadeiro nome. Lafteru, porque em japonês não tem El? Eru? Não. É um outro nome. Mas futuramente a gente conversa sobre isso. Tá bom, vou ler, mano. Vou ler hoje. Aí quem sabe talvez não tenha alguma
referência a esse nome da ilha com o nome da onde provavelmente o tesouro dele tá escondido, né? São teorias. Cara, One Piece, se a gente pegar, cara, eu passo horas da gente conversando só sobre teorias e sobre a história desse universo. Não, eu preciso ir na sua casa pra gente conversar sobre isso, cara. Tô sentindo falta. Bem, eu acho que a gente, pra finalizar, a gente falou aqui dos piratas, né? Mas a gente podia dar uma... Existem bem mais piratas no universo de One Piece que foram baseados em pessoas reais, né? A gente vai dar uma palhinha aqui rapidinho só sobre alguns personagens que existiram. Não vamos entrar muito em detalhes. Mas se vocês gostarem desse episódio, né? A gente pode vir com outro explicando melhor até de outros animes ou de outros filmes, séries, alguma coisa assim, né? Personagens. Ou se tem algum personagem que a gente não falou, que você gostaria de ouvir a história dele, alguma coisa, manda pra gente. O nosso Instagram tá ali na capa do canal. A gente bota sempre canal, bastante coisa. Na descrição. Sim. Tanto na descrição, na capa do canal tá os nossos Insta. Só falar com a gente, comenta aqui no vídeo também, não tem BO não. Bem, uma das personagens de One Piece também que é baseada em uma pessoa real é a Charlotte Linlin, a Big Mom. A gente conhece ela bem mais pra frente no anime. Ela é uma das imperatrizes do mar, né? O universo de One Piece tem 4 imperadores, né? Que são os imperadores do mar, que são, vamos dizer assim, os candidatos a rei do mar. Né? Agora tem 5, né? Na verdade assim, não é. Falou que mudou pra Goku, mas não mudou exatamente, né? São sempre 4, né? Mas agora, atualmente, no universo de One Piece, existe um possível candidato a 5º imperador. Mas não vamos entrar muitos em detalhes aqui. Enfim, a Charlotte Linlin, ela foi baseada na Charlotte Badger, alguma coisa assim. Badger, né? Que foi considerado a primeira mulher pirata do mundo. E também ela não era sozinha, era uma outra mulher junto com ela, igual a Bonnie, junto com a outra louca lá. Interessante. Mas a outra não aparece no One Piece. One Piece. O outro personagem é o Eustace Captain Kidd, que o nome real dele é William Kidd, e ele também foi apelidado de capitão, quando ele virou capitão do navio, igual no One Piece. Ele virou William Captain Kidd. Bem, tem também o Basil Hawkins, né? Hawkins, porque tem a fonética japonesa, né? Hawkins. Bem, o nome Hawkins foi inspirado em 2 pessoas, onde o seu... uma coisa que a gente deixou claro, porque eu vou falar aqui, o seu sobrenome Basil, né? Mas é Basil Hawkins, porque no Japão a gente sempre fala o sobrenome primeiro, né? Então, Basil foi tirado de Basil Ringrose, que foi um pirata, e Hawkins de John Hawkins, né, que foi um navegador. E ele também foi baseado, o rosto dele, as tatuagens e tudo mais, no integrante da banda Slipknot, o Joey Jordison. É verdade, eu tinha esquecido disso, é mesmo. É igualzinho, na verdade ele é igualzinho, né? A diferença é que você não tá vendo o rosto dele, o formato e tudo mais. Não, mas se você parar pra pensar, o personagem em si, a imagem dele foi baseada nele. A diferença, eu acho que ele é loiro em One Piece, eu acho que na vida real... O Joey é moreno. Ele tem o cabelo preto, né? Mas se você olhar ele assim, é igualzinho, né? Magro, alto, branco, né? É bem parecido. O próximo é o Bartolomeu Kuma, que ele foi inspirado no Bartolomeu Roberts. E ele também foi o pirata mais bem sucedido da época dourada da pirataria. O próximo é o Capone Bash. O Capone, eu acho que todo mundo deve mais ou menos conhecer esse nome, Capone, né? Ele foi inspirado no gangster italo-americano, muito conhecido por todo mundo, que é o Al Capone. O cara que só negava imposto. Bom, o próximo carinha dessa lista é o Scratchman Apu. O nome Apu é derivado do pirata da vida real, Chui Apu, que é um dos únicos piratas chineses e também viveu no século XIX, e ele chegou a ser um dos mais famosos piratas da época. Século XIX tá pertinho. Mas os outros também foram do século XIX. Muito perto, cara. A história é muito recente, né? Essa questão. Bem, o próximo eu vou falar de 3. Esses 3 personagens, um chama Akainu, outro chama Aokiji e outro chama Kizaru. Pra quem já conhece a história de One Piece, eles são os 3 almirantes do universo aqui, né? Da marinha. Se não me engano, sempre existem 3 almirantes, né? Na história. Uhum. E eles foram baseados em 3 atores japoneses. O Akainu foi inspirado num ator japonês chamado Buta Sugawara. O Aokiji foi baseado no ator Yasaku Matsuda.
E o Kizaru foi no Kuni Tanaka. Cara, você falando, eu tava lembrando do daquele cara do Naruto que faz rap, o Killer Beast, tá falando Konoeru, Sumayaru, Bakayaru. Bem, lógico que eles são atores japoneses, a gente não vai conhecer aqui, né? Mas, Vai ter imagem pra quem aí pra quiser eles dar verem. uma... a gente vai tentar colocar as imagens no vídeo no YouTube. Tentar Mas não, pra irmão. quem... Eu vou conseguir. Vamos ver. Mas assim, eles fazem parte da história, né, como que eu posso dizer? Do Japão, assim, questão de atuação, né? São atores muito conhecidos no Japão. Isso aí. E o último, pra finalizar os personagens, é o Enel, da saga de Skypiea. Ele é baseado num cara que, visualmente, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu a música dele, pelo menos, que é o Eminem. E realmente é igualzinho a cara dele. Eu nunca tinha parado pra pensar, velho. Eu não tinha reparado até hoje. Como não, cara? Como não? É igualzinho, ele é idêntico ao Eminem, cara. Eu não tinha A única reparado. diferença é que ele tem o ouvido dele ali, né? A orelha dele. Um alargadorzão, sei lá que porra é aquela. Essas bolinhas que a gente tem aqui na orelha, na parte de baixo, né? Onde o pessoal lóbulo. normalmente coloca alargador. O dele é bem comprido, né? Porque meio que o personagem ele meio que tem uma mistura ali do Eminem, que é a cara do Eminem, meio com um deus japonês do trovão, né? Raijin. Isso. Ele tem essa mistura, assim, porque ele tem a orelha desse jeito. Mas ele é a cara do Eminem, até usando a touquinha ali que ele usa, ele é igualzinho, cara. E ele faz umas caras maravilhosas. Meu Deus do céu. Bem, mas, cara, a gente poderia fazer esse podcast só sobre One Piece. Eu passaria horas e horas conversando a esse respeito. E não me cansaria. Então, eu não me canso, cara. Porque eu acho que o One Piece, ele é uma história assim, ele tem... Eu não sei, pra resumir, o Oda é foda. Essa é a frase que eu mais uso. O Oda é foda, porque ele é, cara. Eu vejo muita gente, assim, hoje mesmo eu tava assistindo um outro podcast, eu tenho esse costume de assistir bastante podcast, né? E eu vi um cara comentando, achando que ele meio que se cansou de One Piece e tudo mais, porque tem uns arcos que são muito paradão e que não sei o que, né? Eu acho assim, qualquer obra de anime, mangá, eles sempre tem, até normal, série muitas vezes tem aquelas sagas, episódios são muito frenético, né? E tem algumas arcos que são mais parados, são mais lentos e tudo mais. Mas o que eu acho foda de One Piece é que o Oda ele não deixa passar nada. Então assim, mesmo quando o arco ele tá muito devagar, você pode ter certeza que o Oda ele vai tirar alguma coisa dali. Mesmo que ali, agora, naquele momento, aquele arco não fez muito sentido, você achou que foi um arco muito chato, mas futuramente algo que aconteceu nesse arco, algo que foi falado nesse arco, vai reverberar lá em cima lá, entendeu? Vai ter alguma coisa lá na frente que vai fazer sentido, que, tipo, aquele arco parado foi essencial para aquilo lá na frente, entende? Então, isso eu acho muito foda de One Piece. Realmente, mas a gente tem que levar em consideração também que aqui no Brasil a gente não tem a cultura tanto de consumir o mangá na sua forma física, né? Uhum. Aqui a gente, beleza, sai o mangá, a gente vai lá, puxa na internet e lê. Lá no Japão é diferente. Lá o pessoal vive disso, então, tipo, querendo ou não, eles têm que dar uma enroladinha em algumas sagas pra poder ganhar dinheiro. Cara, mas, porra, One Piece já tem 900 episódios, cara. O que o Oda quer mais? Eu acho assim que, eu sei lá, eu penso assim, quando você estica demais uma história, tem o risco de ela acabar meio bosta, certo? Uhum. Eu espero muito que isso não aconteça com One Piece, porque que nem eu sou um fã extremo de Naruto. Quem me conhece sabe que eu gosto pra caralho de Naruto. E bem, pra quem assistiu Naruto do começo ao fim, sabe que o final foi meio merda, né? Eu acho que a última melhor saga que a gente teve em Naruto ali provavelmente foi a batalha em Konoha, certo? Porque depois da batalha de Konoha, eu meio que sinto que a história em si meio que foi ladeira abaixo, sabe? Tipo, acompanhei tudo, eu adoro o Naruto e tudo mais, mas enfim, eu acho que o final foi meio aquém, entendeu? Então eu acho assim, se dá pra fazer uma história mais fechada, mais concisa e tentar não se alargar demais, é melhor, né? Mas o Oda, eu já vejo o contrário, cara, entende? O Oda,
parece que quanto mais tempo ele escreve, melhor a história de One Piece vai ficando. Eu não sei como que eu posso explicar isso. Tipo, porque assim, já faz uns 5 anos que ele tá falando que vai acabar, né? É os 5 minutos na Mekuzei. Nossa, faz uns 5 anos que ele tá falando que vai acabar e não acaba nunca. Então, falando agora que esse arco agora que tá em One Piece é provavelmente o penúltimo, né? O próximo arco já vai ser o último. Eu achei que era o último. Não, tô falando que é o penúltimo. Mas tô falando que esse arco vai demorar uns 2 anos ainda pra acabar, então sei lá, cara. Mas assim, eu gosto do jeito que o Oda, ele conta a história, entende? Cara, eu amo o Oda, velho. Mano, não, esse vai ser o penúltimo arco, mas fique tranquilo. Esse aqui, como vai ser o penúltimo, vai ser só 2 anos pra acabar. O próximo, uns 10 anos, tá bom? Cara, pensa bem, ó, é um capítulo por semana. Mas devido à pandemia, então a cada 2. Eu sempre acompanho, eu tô acompanhando os lançamentos, né? Tem várias semanas que ele tá falhando aí, que tá pulando. Não vou julgar, porque provavelmente não sei como é que tá a condição no Japão, né? Então, e o cara também tem 70 anos, 80. Nada, o Oda não é tão velho assim não, louco. Ele é velho pra caralho, velho. Lógico que não, doido. Claro que é, o Oda é velho. Vai pra casa, velho. Mas o Oda não tem tudo isso, não. Será que não? Não, ô louco. E tira o Oda, 45 anos. Aí que eu disse, ó. Você falou 75? Tá louco? O que você falou? Nada. Ai, caramba. Mas enfim, eu sei lá, eu sei que One Piece pra mim é aquele tipo de história que não devia acabar nunca. Concordo. Eu quero, mas eu espero que ela tenha realmente o fim, que o fim seja, vamos dizer assim, mesmo que o fim seja agridoce, mas que eu espero que seja um fim conciso, entendeu? Faça que não sentido. seja isso, que faça sentido pra tudo que o Oda criou até agora, né? Mas, sei lá. As minhas esperanças no Oda são bem grandes, né? Vamos esperar pra ver. Bom, e diferente de One Piece, que não terminou, o nosso podcast tá chegando no final. Ó, que fechada maravilhosa, hein? Pelo amor de Deus. No final só o final só desse episódio, pelo amor de Deus. A gente ainda espera ter os 900. Nossa meta é hashtag Papo de Gente Nerd 1000 episódios. 1000 inscritos também. Ajuda a gente. Ó, se a gente ganhar 1 inscrito por episódio, nós tá fudido, que vai demorar, hein? É verdade. Vou lá, povo, não deixa de compartilhar, por favor, compartilha, se inscreva no canal, manda nos grupos do Zap, das tia. As tias seguem, vai por mim, minhas tias seguiram. E minhas tias estão gostando, toda terça-feira elas me cobram. Então, os tia da Danai, por favor, dá uma força aí, manda pras outras tias também. Mas é isso aí. Segue a gente no Instagram, se inscreve nas nossas plataformas lá no Anchor. Nossas não, né? Nosso canal nas plataformas. Uma parcela dali é nossa, nosso cantinho. Spotify, Anchor, Google Podcast, o que mais tiver, e principalmente aqui no YouTube, pra gente poder viver disso um dia, futuro. Quem sabe? Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. É isso aí. Eu espero ver vocês numa próxima. Muito obrigado e até um próximo Papo de Gente Nerd. Eu fico até triste na hora do tchau, cara, mas falou! Tchau! Tchau!